Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam no nosso meio. Vamos que vamos enfrentando a Covid. Vamos que vamos enfrentando a pandemia. Está querendo de novo pegar. Estou vendo que os irmãos estão usando máscara. Parabéns para todos. A minha está ali também, viu, Toninho? Não fica olhando com essa cara feia para mim, não, que a minha está ali também. Eu só vou sair aqui e vou pegar a máscara lá, por favor, Toninho. Depois não briga comigo, não, hein? Irmão, nós estamos chegando no final do nosso estudo. Nós temos mais hoje e o próximo domingo. Aí teremos 3 meses, um trimestre de estudos falando sobre a esperança. Voltando no nosso Instituto de Transformação de Vidas, né, que foi muito importante para a gente recomeçar, dar aquele pontapé inicial, né, novamente, e nós pegarmos o tranco de novo, né, chegarmos mais cedo aqui na congregação, para a gente poder estudar a Palavra de Deus e nos prepararmos para o culto, né, logo depois, às 10 horas, né. Então nós estamos voltando aí no nossos horários, né, normais, apesar que a pandemia está querendo nos tirar esse horário de novo, mas nós estamos firmes, vamos continuar firmes com Deus aí, né? E estamos falando sobre esperança, que é, quando a gente começou esse estudo, nós tínhamos falado que era um tema muito apropriado para esse momento, né, que nós vivemos. E aí nós estamos falando sobre a vida agora de Abraão e Sara, falando sobre Jeremias. Nós temos um conceito de que é esperança, né, na palavra de Deus. Nós tínhamos ainda muitas e muitas formas de nós tratarmos a esperança, né, de falarmos sobre esse tema. Mas nós vamos encerrar no próximo domingo. Aí, a partir do primeiro domingo de julho, nosso irmão Baltazar vai começar as aulas com o tema de fé. Lembram que esse estudo é fé e esperança. Nós começamos com a esperança primeiro e depois a gente vai com a fé. Vamos com fé, né? Não podemos perder a fé, não. E nem perder a esperança. E nem perder o foco. Então, o que nós estávamos falando? Na semana passada, nós falamos aí sobre Romanos capítulo 4, versículo 12, né? Sobre Abraão falando que, esperando contra a esperança, né, Abraão creu. Né? Então, no curso natural dos eventos, né, nós falamos isso na semana passada, acreditar que Sara daria à luz a um filho de Abraão, que é o requisito para que possa acontecer, né, a promessa, para que a promessa fosse cumprida, né, na vida de Abraão. Sara precisava dar à luz a um filho, né? Então Abraão confiou, ele creu no poder de Deus. E aí Paulo, ele nos fala lá em Romanos, né, capítulo 4, versículo 18, sobre isso aí. Contra toda esperança em esperança, é o que Paulo fala de Abraão. E aí o que Paulo está falando sobre Abraão? É que isso ocorre quando não há lógica, né? Nós, os cristãos, vivem de uma certa forma assim, num mundo sem lógica, um mundo que é um mundo de Deus, né? Os meninos agora estão muito pegados aí na questão do metaverso, né? E que agora vocês prestem atenção. Vocês lembram quando... Interessante. Um funcionário da Kodak, ele desenvolveu a câmera digital. Só que a Kodak era a número 1 no mundo em questão de fotografia, mas de filmes, né?
Tirar, vocês lembram? A maioria do pessoal aqui vai lembrar, né? Quando a gente tirava a foto, tinha que tirar, né, Marquinhos? A gente tirava o filme da foto, da câmera, levava, ele revelava, né? E depois a gente ia lá e buscava, né, as fotos. Teve um funcionário da Kodak que criou a câmera digital e apresentou para o pessoal da Kodak. Falou: olha, o futuro está aqui. Falou: ah, que coisa bonitinha e tal, tira foto, né? Ah, que legal. Já vê a foto agora na câmera, que legal. Parabéns, mas a Kodak é a número 1 no mundo de fotografia, de revelação de fotos. Não vai acontecer isso. O que aconteceu? A Kodak quebrou. Por quê? Todo mundo hoje tem uma câmera digital no celular. Antigamente nós tínhamos a câmera digital mesmo, né? Câmera digital. Hoje tem, né, Marcelo? No celular. Os celulares estão cada vez mais evoluindo. Para onde foi a Kodak? Para o Beleléu. Então, hoje está se falando na questão do metaverso. Né, Marcelo? Marcelo talvez pudesse nos falar melhor sobre isso, mas é algo que está muito próximo da gente. A gente pode falar assim: o mundo 3D, digital, isso não vai acontecer. Nós estamos muito próximos disso, irmãos. Vai acontecer. A Elaine, que trabalha na área de saúde, já existem cirurgias que são feitas à distância, não é, Elaine? O médico pode cuidar. O que está fazendo aqui? Mas não posso fazer isso não, porque ele é o pastor. Desculpa, pastor. O uso da robótica, a Elaine está falando. O cara pode estar lá do outro lado do mundo, lá na Índia, por exemplo, e ele pode operar equipamentos aqui no Brasil e fazer cirurgias aqui, através da robótica, aqui no Brasil. Isso já é realidade, isso não é uma coisa futurista, não é algo... Então, o que eu estou falando, a questão do metaverso, acontece, já está acontecendo, e é muito próximo da gente, né? Questão de carros elétricos. A gente podia falar no passado, assim: cara, o João é doido demais. Carro elétrico, pois é. Os carros elétricos, uma das dificuldades muito grandes que as empresas estavam tendo é a questão da quantidade de baterias que teria que ter no carro, porque são muitas baterias para que pudesse recarregar as baterias para que o carro funcionasse, não é? No começo veio um carro híbrido que funcionaria através de combustível fóssil e parte elétrica, né? E hoje não tem mais. Hoje também o carro está sendo desenvolvido com painéis solares. Então ele não vai precisar mais de que daqui a 12 horas, 13 horas, você pare o carro e fique lá 7 horas carregando o carro. Ele tem painel solar. Então, com o próprio painel solar, ele vai se recarregando. Nossa, está pegando. A evolução está vindo muito rápido. E a gente tem que estar, pronto para isso. Mas o que eu estava falando a respeito do mundo do discípulo de Cristo, do cristão, é um mundo sem a lógica. É um mundo sem a lógica. Nós vivemos não com a lógica do mundo, nós vivemos com a lógica de Deus. Então, quando a gente escuta uma coisa assim, que talvez da nossa maneira natural humana de pensar, seja difícil de entender, contra toda a esperança em esperança, mas a gente vai entender isso. Quando um corpo cessa completamente de desempenhar sua função de procriar, é impossível fazê-lo voltar a exercê-la.
Lembram que semana passada a gente até passou um videozinho que a Elane passou para a gente, não é? Sobre um bebê que nasceu fora do útero. É uma gravidez ectópica. Acertei. O nome é gravidez ectópica. E a gente viu que o final da história foi muito feliz, porque tanto a mãe quanto a bebê desenvolveram muito bem, conseguiram nascer, a bebê nasceu, o nome dela é Vitória, mas é algo raríssimo. No caso, por exemplo, de Sara, não foi isso que aconteceu. Sara, ela teve as suas funções normais recuperadas, para que ela pudesse ter um filho, não é? Então o texto é esse aí, Romanos capítulo 4, versículo 18 até o 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Sem sombra de dúvida, essa é uma das melhores ilustrações bíblicas a respeito da fé. A fé que Abraão teve foi algo fenomenal. Crer mesmo diante do ataque da dúvida. Imagine isso acontecendo na sua vida também. Na sua vida. Crer mesmo diante do ataque da dúvida. Crer mesmo quando Deus aparentemente diz não. É porque às vezes a gente acha que Deus diz não. Mas muitas vezes Ele diz: aguarde mais um momento. A hora não é essa, o momento correto não é esse, é um pouco mais adiante. Crer, apesar de um período de espera, quer seja ele de 6 meses ou 25 anos. O Jaime nos deu um testemunho semana passada a respeito do carro para a família. Vocês lembram que ele contou isso para a gente semana passada? Ele ficou 7 anos orando, depois que ele voltou de São Paulo, não é isso, Jaime? Para cá, para que ele pudesse receber o carro. Ô Jaime, você ficou 7 anos sem vir à igreja, Jaime? Você está rindo de quê, irmão? Apesar de ele não ter carro, mas ele estava aqui. É que talvez a gente nem percebe, né? A gente nem observa que o irmão vem como? Ele vem a pé, vem de carro, vem de carona, vem de ônibus, vem de Uber, vem como? O importante é nós estarmos aqui presentes. O importante é nós estarmos em comunhão com essa família da fé. Não é? Eu estava falando semana passada, durante um sermão, que o que nós somos? Nós somos guerreiros da fé, que nós viemos aqui para que a gente possa nos comungar e ir enfrentar o mundo lá fora, ou nós somos tímidos e nós ficamos como o mundo quer que nós estejamos acanhados aqui dentro dessas 4 paredes. Nós não podemos ser assim, irmãos. O que nós recebemos aqui, o que nós somos edificados aqui, nós temos que mostrar isso lá para o mundo e crescer lá no mundo, não é? Então, nós precisamos crer, apesar de um período de espera que seja de 6 meses, de 25 anos, como foi no caso de Abraão e Sara, não é? Crer em Deus soberano e todo-poderoso, que é perfeitamente capaz de controlar e modificar as regras da natureza, que aliás foram estipuladas por Ele mesmo, né? Então uma mulher cessa de dar à luz em um determinado período, que é algo que é criado por Deus, que é dominado, administrado por Deus, é algo natural. As mulheres deixam de dar à luz em um determinado período, isso é da natureza humana.
mas isso foi criado por Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, lemos que enquanto Abraão esperava a realização da promessa, ele glorificava o Senhor. Romanos 4, 20 fala assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Que atitude maravilhosa! Atitude maravilhosa de Abraão. Será que nós conseguimos fazer isso na nossa vida também? Enquanto esperamos, confiamos. A esperança é um dom, a esperança é algo que é inerente na vida do cristão. Mas enquanto esperamos, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, assim como Abraão também não duvidou por incredulidade. Mesmo não vislumbrando qualquer sinal do cumprimento da promessa, ainda assim continuamos glorificando a Deus. Se o que nós esperamos, irmãos, para nós, às vezes, é longo, é demorado, é doído, é sofrido, mas nós não podemos deixar de glorificar a Deus. Nós precisamos continuar glorificando o nome de Deus. Apesar da demora, apesar da espera, nós precisamos continuar dar glória ao nome de Deus. Devemos confessar que não é nada fácil esperar, quanto mais esperar, infindáveis anos glorificando a Deus. De novo. Devemos confessar que não é nada fácil esperar, quanto mais esperar, infindáveis anos glorificando a Deus. No caso de Abraão e Sara, por exemplo, 25 anos, não é? Eles já eram velhinhos quando Deus falou que Ele iria dar um filho para eles, e eles ficaram esperando 1 ano, 2 anos, 25 anos, e quando Abraão tinha 100 anos, e Sara 90, a promessa ainda não tinha sido cumprida. Então, não é nada fácil. Não é nada fácil. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, ser cristão é um mar de rosas, desconfia dessa pessoa. Dessa daí você pode desconfiar. De Deus você não desconfia não, por favor. Mas dessa pessoa desconfia, porque não é um mar de rosas. Ninguém falou que seria fácil, que seria um mar de rosas, que seria tudo bem. Eu tenho uma imagem na minha mente, que eu gosto de passar isso para os irmãos, e eu acho que é muito assim. O cristão, ele vai, assim como uma canetinha, que eu estou com ela aqui na mão, ele vai nas mãos de Deus, ele é direcionado pelas mãos de Deus, ele está aqui, ele está em proteção. Mas nós passamos em cima de uma fornalha, nós passamos em cima de um fogo ardente, de problemas, de dor, de dificuldades, de momentos que só você mesmo e Deus conseguem entender. E aí, às vezes, a gente é meio que chamuscado aqui do lado, sabe? O fogo pega aqui, pega ali e tal. A gente vai chegar no céu, às vezes até chamuscado. Mas nós vamos chegar no céu, porque nós estamos na proteção da mão de Deus. Então nós não vamos perder a promessa. Nós não vamos perder, e nós vamos entender isso nesse estudo. O patriarca Abraão conseguiu realizar essa façanha, uma vez que estava convicto do poder divino para cumprir o que havia prometido. Em meio às dúvidas, muito choro e dor que experimentamos nos últimos anos, é possível dizer que em alguns momentos vacilamos na nossa fé. É ou não é possível dizer isso, irmãos? Nos dá um pequeno vacilo na nossa fé. Às vezes você está caminhando, está tudo bem, de repente você dá aquela tropicada, e aí Deus fala assim: ó, eu estou aqui.
eu estou aqui, eu vou te socorrer, mas por favor, nós temos de vez em quando esse vacilo na nossa vida. Nós cometemos alguns vacilos na nossa vida. A nossa fé, ela dá aquela caída, ela dá aquela queda, e o que nós não podemos fazer é parar. Quando nós paramos, quando nós nos isolamos, quando nós ficamos sozinhos, aí sim é um problema. Porque é justamente isso que Satanás quer fazer na sua vida. Ele não quer que você viva em sociedade. Ele não quer que você viva em comunhão com a igreja. Ele não quer que você cumpra o que diz em Hebreus: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não podemos deixar de congregar, irmãos. Se nós deixarmos de congregar, nós corremos um sério risco de nós vacilarmos demais na nossa fé. E em um determinado momento, Satanás vira para você e fala assim: está vendo? Deus te prometeu isso, aquilo outro e tudo mais, Ele não está cumprindo. E você vacila. Porque quando você está sozinho, é o momento em que Satanás quer que você esteja sozinho, para que ele possa colocar coisas na sua mente, na sua cabecinha. Então não deixe de congregar, irmãos. Não deixe de estar aqui. Eu lembro do Vidal. Ele contou uma ocasião que uma moça, ela vinha aqui para a igreja e ela sentava na igreja, e aí o pregador começava, e ela achava que era com ela, e o pregador estava lá, e ela olhava para ele assustada: como é que esse cara está falando isso para mim? Está falando de mim? Ela ficava chateada. Vinha no outro domingo, vinha outro pregador, e aí o cara ia de novo para mim? É comigo mesmo? O que ela fez? Ela achou que as pessoas estavam pregando para ela. Kleber, você diminuiu aqui? Eu acho que diminuiu muito, não? Eu não estou ouvindo minha voz aqui. Acho que o retorno está... Aí, o que ela fez, irmãos? Ela foi embora aqui da congregação. Ela foi para uma outra congregação da Igreja de Cristo. Aí chegou lá, primeiro domingo ela estava toda animada, sentou, bonitinha lá. Chegou a hora do sermão, o cara: mas é para mim que ele está pregando? Sabe o que Satanás fica fazendo? Ele fica colocando coisas na nossa mente. Às vezes ele traz uma pessoa aqui, e a pessoa está falando algo edificante, uma palavra boa para a igreja, e aí ele acha que está falando a respeito da vida da pessoa. Irmãos, os mais chegados aqui na congregação sabem disso. Todo sermão é para mim. Eu considero assim. Eu não fico olhando a vida do Marquinhos, eu não fico olhando a vida do Alexandre, eu não fico olhando a vida de nenhum de vocês. Quando alguém chega aqui na frente, abre a palavra de Deus e fala, está falando para mim. E é por isso que eu gosto da palavra de Deus, é por isso que eu ouço a palavra de Deus e quero cada dia mais ouvir a palavra de Deus, porque é para mim. Não é para o fulano de tal, não é para o ciclano. É porque muitas vezes Satanás faz isso com a gente. Você escuta uma palavra e fala assim: nossa, mas o fulano, cadê o ciclano? Está aqui na igreja hoje, não? Devia estar aqui, que essa palavra é para ele. Não é para ele não, é para você. A palavra que é pregada aqui não é para o fulano, não é para o ciclano, é para você, irmão. E é dessa forma que nós edificamos, é dessa forma que nós crescemos. Mas o que Satanás faz com a nossa vida? Nos coloca em dúvida. E a dúvida, irmãos, prestem atenção, é a ferrugem da alma. Não saia por aquela porta com dúvida. Se você tiver alguma dúvida do que foi falado em qualquer momento aqui na igreja, seja no instituto, seja durante o culto, chame a pessoa
sente aqui, perca alguns minutinhos com ela e fala assim: não entendi o que você falou. Você falou foi isso, aquilo outro. Talvez não tenha sido o que a pessoa disse, mas não fique em dúvida, porque se você ficar em dúvida, Satanás vai utilizar isso contra você, mesmo sendo da palavra de Deus. Mateuzinho, você está aí? Dá um clique aí para mim, por favor. Legal, obrigado. Célio, você tem o microfone sem fio, por favor? Vai falando então, Zé Maria, vamos ver se a gente escuta. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não vou bom para mim, para aliás, não vou ultrapassar. Então é tudo, você falou interessante. Na dúvida, eu digo de novo, mas aquele nome que você confia, o pastor, o pregador, quem que você confia, fica, esclarece por ele. Na dúvida, não ultrapasse. Verdade. Todos vocês escutaram o que a Zé Maria falou? Ele falou que quem dirige, quem circula pelas estradas, é normal a gente ver um aviso dizendo assim: na dúvida, não ultrapasse. E é algo muito bom. Se você tem dúvida, hoje os caminhões hoje, eles estão dando de 1000 nos carros pequenos. Se você tem andado em estrada aí, você toma cuidado, porque se você for ultrapassar um caminhão, tenha muita confiança naquilo que você está fazendo, porque muitas vezes você não vai conseguir ultrapassar, porque os caras estão andando e estão andando muito, os carros estão extremamente velozes. O que você está falando é o seguinte: na dúvida, não ultrapasse. E essa é uma coisa excelente para a gente fazer. Aqui também na igreja, se você tiver dúvida, não vai embora não. Chame alguém, converse com alguém, pergunte, esclareça. Não saia com dúvida, porque a dúvida é a ferrugem da alma. E a dúvida é justamente o que Satanás vai utilizar para acabar com a sua cabecinha. Hebreus capítulo 6, versículo 13, fala assim: a promessa divina fundamenta-se no próprio nome e na pessoa de Deus. Hebreus 6,13 fala: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não tinha por quem jurar. Quando você, inclusive, Elane falou isso aqui alguns dias atrás, ela nos mostrou a passagem, se não me engano, em Eclesiastes, né, Elane? Ou Provérbios, agora não vou conseguir lembrar direito a passagem, mas não faça voto, né? Se você não for cumprir aquele voto, não faça nenhuma promessa para Deus, porque se você pode jurar, eu juro em nome de Deus, mas Deus não tinha ninguém acima dele por quem ele jurar, então ele jurou por quem? Pelo seu próprio nome. Eu juro por mim mesmo, né? Foi o que aconteceu quando Abraão recebeu a promessa. Por que ele fez isso? Simplesmente pelo fato de que não existe outra pessoa ou algo superior em que ele possa se basear. Não tinha ninguém maior que Deus, por isso que ele jurou por si mesmo. Ele jura que executará as promessas tomando por base o seu próprio caráter. Deus é fiel. Então, Abraão, ele não tinha como duvidar de algo que foi jurado em nome de Deus mesmo. Deus jurando em nome dele mesmo, porque o caráter de Deus é esse. Ele não mente, ele é fiel. Então Abraão sabia que ele iria cumprir. Seja 7 anos, 20 anos, 25 anos, ele sabia que a promessa iria ser cumprida. Que promessa poderosa e profunda animou a espera daquele ancião durante 25 anos. No tocante ao Senhor, não há um só de seus propósitos
que possa ser modificado. Irmãos, é isso que segura a nossa esperança, é isso que segura a nossa fé. No tocante ao Senhor, o que Deus falou, tenha certeza que vai ser cumprido. Não tenha absolutamente dúvida nenhuma. Se você algum dia vacilar, que é natural, que é normal, mas não vai embora não, fica junto, fica firme, porque Deus vai cumprir a promessa dele. O que ele promete certamente ocorrerá. Não existe uma fórmula humana que revele quais são as intenções do Senhor ao colocar-nos em diferentes situações, sejam elas fáceis ou difíceis, agradáveis ou não. Hebreus 6,18 fala assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Quais são as duas coisas imutáveis a que este versículo se refere? O propósito divino para as nossas vidas, o juramento que ele fez de que tal propósito seria realizado. Esses dois fatos são colocados como confirmação de Deus para o seu povo, de que, sem nenhuma dúvida, ele fará o que prometeu. Então são dois pontos. Sério, o microfone está aí? Tá? A Elaine, eu acho que está querendo dar uma palavrinha. Esses são duas coisas que são imutáveis. Elaine, o propósito divino para as nossas vidas e o juramento que ele fez de que tal propósito seria realizado. De Deus, que quando a gente usa o termo amém, muitas vezes a pessoa acha que simplesmente para dar uma confirmação de algo que está sendo ali realizado, aí você vai, amém, amém, tal. Mas na realidade a palavra amém, ela é um acróstico de 3 letras, que é o Aleph, o Men e o Nun, que significa El Melech Neman, que é Deus Rei Fiel. Então quando você fala o tempo todo aqui amém, 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 você está confirmando que Deus é Rei fiel, que é El Melech Neman, que é essa frase que é o acróstico da palavra amém. E amém também significa assim seja, né? Que, quando eu digo amém, assim seja, não é? Alguém levantou a mão aqui? Não? Silvana quer falar? Alguém quer falar aqui? Não? Amém. Amém. Então, esses dois fatos são colocados como confirmação de Deus para que seu povo, para o povo de Deus, sem nenhuma dúvida, ele fará o que prometeu. Em nossa fraqueza humana, duvidamos de tais propósitos e promessas. Quando recebemos um não de Deus em lugar de um sim, ou vice-versa, quando esperamos por um período muito longo, sem compreender por que temos que trazer sempre à memória que Ele é fiel, né? É que a gente está falando. Às vezes a gente dá uma vacilada, às vezes a gente dá uma caída, não é? Mas nós não podemos perder o foco. Fraqueza humana é uma coisa, certo? Mas nós não podemos duvidar, porque Deus, quando Ele jura por si mesmo, não é? É o propósito divino para as nossas vidas. Como é fácil louvar ao Senhor quando Ele responde nosso pedido nos momentos que queremos. Já aconteceu isso na sua vida? Quando as coisas estão indo tudo bem, olha o que acontece. Quando o nosso investimento está dando lucro, vocês conversam ali com o Djalma, que o Djalma é o cara para fazer o dinheiro render, né, Djalma? Oi? Tamo junto? Tá indo bem, tá tudo bem, o dinheiro está rendendo, o investimento está indo bem, a estabilidade no emprego está garantida. Não tem problema, o cara pode chutar o balde, ficar dormindo lá em cima da mesa,
Ele tem estabilidade no emprego, não está nem aí. Aí é fácil louvar a Deus. Oh, glória a Deus, eu tenho estabilidade no emprego. Nunca vou perder o emprego. Ou recebemos um aumento de salário. Ai, que beleza, a vida está indo tão bem, né? Recebe um aumento de salário no meio dessa pandemia. Oh, glória a Deus. É fácil louvar a Deus nesse momento. Nesses momentos o louvor flui fácil do nosso coração e da nossa boca. Cantamos. Aleluia. Glória a Deus. É fácil. Jó capítulo 2, versículo 10. Mas quando irrompe a crise, precisamos ter a mesma força e fé demonstradas por Jó quando ele diz: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A palavra de Deus diz em Tiago, o quê? Em tudo dai graças. Ele não quer falar que é em tudo quanto está fácil na nossa vida, enquanto está indo bem na nossa vida, enquanto a esperança está batendo lá no teto, você está jóia, você está louvando, e flui facilmente. Mas e quando chega a crise? E quando chega a dificuldade? Será que nós temos a capacidade de falar como Jó? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Porque às vezes Deus não faz o mal na nossa vida, mas Ele tira o time de campo e Ele permite que algumas coisas aconteçam, porque você está tão, achando e pensando que você é o bam, que é a última Coca-Cola gelada do deserto, e você fala: na minha profissão ninguém faz a mesma coisa que eu sou o cara. E aí o louvor sai legal, fácil. Mas e quando chega a crise? É possível aprender na leitura do texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19. Abra sua Bíblia aí, por favor, Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6. Hebreus, capítulo 6. Esse trecho aí vai falar da imutabilidade da promessa de Deus. Versículo 17, a palavra de Deus fala assim, Hebreus 6, 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para quê? Versículo 18. Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Acho que deu uma travadinha. Voltou. 3 benefícios são incontestáveis. Isabela, dá um toquezinho aí para mim, por favor. Ok, obrigado. Forte alento, isso é encorajamento pessoal. Vocês viram aqui na leitura, forte alento, encorajamento pessoal, refúgio de esperança e âncora da alma. A esperança é o oposto do desespero. A esperança é o oposto do desespero. Quando nos deparamos com circunstâncias e fases adversas em nossas vidas, o encorajamento, o refúgio e a âncora da nossa alma significam a esperança que temos sobre o cumprimento da palavra
dada por Deus. Não sei se vocês já viram um filme de uma mãe, a Isadora me falou do nome, você lembra do nome do filme, Silvana? Não? Um filme, uma mãe, um garoto, ele anda por cima de um lago gelado, e ele estava com outros amigos, e aí um garoto, ele cai, eu acho que é salvação, um milagre de Deus, alguma coisa assim, eu não me lembro direito o nome, se é esse, vocês me perdoem, mas eu acho que é mais ou menos. Mas o fato é que o garoto fica muito tempo em um lago gelado, muito tempo, e aí um bombeiro consegue resgatar esse rapaz e levar ele para uma urgência. Só que lá, a única que tem esperança, apesar daquele momento de desespero, daquele momento de dor, daquele momento de crise, os médicos todos falam com os pais assim: olha, o seu filho não vai sobreviver. Ele ficou muito tempo sem ar, ele ficou muito tempo debaixo da água gelada, hipotermia, essa coisa toda. E a mãe dele falou assim: não, eu estou aqui, e eu tenho certeza que Deus também está com ele. E ela ficou firme, e ela orava. Se vocês puderem, depois a Isadora vai me falar o nome direitinho desse filme. Obrigado, Ricardo, obrigado. Ah, foi a Melanie, desculpa, obrigado, Melanie. Superação, o milagre da fé. Superação, o milagre da fé. Se vocês puderem ver esse filme, é muito, muito, muito bom. Uma mãe que não saiu do lado do seu filho e ele se recuperou totalmente. Desculpe o spoiler, né? Eu estou falando para você ver o filme, mas eu precisava falar isso. Você já viu, Elaine? Mas o filme é fantástico. Eu estou resumindo aqui, é um spoiler mesmo, mas veja que o filme é muito, muito, muito bom, certo? Falando desse momento de crise, que uma mãe não deixou de lado o leito do seu filho e nem deixou de acreditar em Deus. Significa também que estamos inteiramente convictos de que Ele, Deus, tem em suas mãos o controle total do termômetro e do relógio. Isso é, Ele controla o calor e o tempo em que ficaremos sujeitos a determinadas dificuldades e provações. Provavelmente Abraão orou assim: Senhor, eu não consigo racionalizar e explicar os teus propósitos. Por isso, eu te dou glória e te louvo, mesmo diante da incerteza dessa longa espera. Provavelmente, Abraão deve ter feito uma oração mais ou menos nesse sentido. Sabrina está querendo falar ali, só para me terminar aqui o raciocínio, Sabrina. A âncora mantém firme e seguro o navio de nossas vidas, mesmo em meio das mais terríveis tempestades. O encorajamento pessoal, o refúgio e a âncora são elementos necessários para eu continuar crendo, mesmo sem saber em quem e por quê. Vai lá, Sabrina. Carlos, você me dá mais só uns minutinhos, por gentileza, só para a gente terminar isso aqui hoje, por favor? Obrigado. Só porque, pensando aqui, que você falou assim, quando está tudo muito fácil, né, quando as coisas estão indo bem, é fácil glorificar o Senhor. E eu fiquei pensando aqui, será que realmente é fácil? Será que realmente a gente está glorificando ao Senhor? Porque quando está indo tudo muito bem, muito fácil, eu acho assim, que a gente como ser humano é mais fácil a gente acreditar que aquilo está sendo no seu braço, né? Que você é bom de serviço, eu sou bom, e não está vindo de Deus. Então, muitas vezes a gente acha que está glorificando o Senhor e realmente a gente não está, porque a gente está confiando no emprego que é público. Eu falo isso por mim, assim, porque né, eu sempre tive um emprego público e né, ninguém me manda embora, e depois eu confiava era no meu emprego, por ser público. Eu não confiava que o meu sustento vinha de Deus.
Então, não estava glorificando ao Senhor naquele emprego que era, né? Então, assim, muitas vezes a gente confia no nosso braço e a gente é soberbo e acha que é da gente mesmo. É verdade. Vamos só terminar esse raciocínio aqui, por favor, viu, Carlos? Só terminar esse raciocínio. Vejamos como Deus finalmente concretizou a promessa que fizera a Abraão e Sara. Então, finalmente, a promessa é concretizada. Gênesis capítulo 21, versículos 1 e 2. Registra como o Senhor foi e continua sendo fiel. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Sara se engravidou e ela cumpriu o período normal, natural da gravidez e deu à luz a um filho com 90 anos. Com 90 anos. Então, tudo isso que nós estudamos ao longo dessas semanas está aqui, está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Gênesis 21, versículos 1 e 2. Promessa de Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir, e Ele cumpriu na vida de Abraão e Sara. É de se apreciar a afirmação, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Não sei como Deus realizará aquilo que prometeu a você, mas não tenha qualquer dúvida de que Ele o fará. Vocês acreditam nisso? Nós podemos ouvir um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado pela paciência e pela presença de vocês. Na semana que vem a gente vai estar encerrando esse estudo, tá bom? E aí depois o Bal vai começar os seus estudos com a gente. Aqueles irmãos que estão escalados para participarem do culto, por favor, venham aqui para a sala, para que a gente não atrapalhe o andamento do culto.